Estamos aqui para recordar o tema tratado ao longo do bimestre das objetivas, das lentes das câmeras fotográficas. Bom, vamos iniciar aqui lembrando que a gente divide, em princípio, em três grandes famílias as objetivas. Essas três grandes famílias, os nomes dela, o nome da família intermediária é o mais óbvio possível, que é a lente normal, porque ela exatamente tem o mesmo ângulo de divisão de um olho humano. E nós, então, temos as três famílias de lentes. A da esquerda, a grande angular, que vem mais do que um olho humano, a do meio, as normais, e o grupo da direita, o grupo das teleobjetivas. Bom, como eu já disse, elas se diferenciam pelo ângulo de visão, embora a impressão que a gente tem é muito mais que uma coisa de aproximação e afastamento, isso se dá pelo ângulo de visão. As lentes grande-angulares vêm um ângulo muito amplo, então, para caber todos aqueles assuntos dentro daquele quadro, daquele visor, eles ficam minúsculos, né? As coisas ficam pequenininhas, na frente ficam grandes, as lá longe minúsculas, tá? Na lente normal é muito mais parecido. A imagem sai parecida com o que a gente vê por aí. As coisas têm as dimensões, as proporções muito parecidas. E nas teleobjetivas o ângulo é mais estreito, então a gente pega um pedacinho do que a gente está vendo na nossa frente e isso cresce dentro do quadro do visor da câmera fotográfica. E a gente, então, tem essa noção de que a gente atraiu o objeto, ele veio mais para perto. Ok? Bom, essas três famílias, o que diferencia elas é o que a gente chama de distância focal. E aqui nessa câmera na lente do meio, a gente pode ver aqui bem claramente o número 50 milímetros. Aqui já está menor, não dá para ver, mas sempre vem escrito nas lentes. E esse número tem a ver com a distância do meio da lente até o captador ou o filme. Aqui tem um resuminho do que são essas três famílias e o que acontece com elas. Então, a família das lentes normais, a distância focal são 50 milímetros, então a distância do meio da lente até o captador, quando ela está focada no infinito, é 5 centímetros, 50 milímetros. E ela, como está dizendo aí, é o ângulo semelhante a um olho humano. Nas grandes angulares, o próprio nome já entrega o que ela faz. Ela aumenta o ângulo de visão. Então, elas, em geral, a gente considera que está na família dos grandes angulares as que têm menos do que 35 milímetros. É um grande ângulo de visão, muito maior do que um olho. Se a gente tapar um olho e olhar, o que você conseguir ver é o que a lente normal te mostra. O que você não está vendo, porque você não consegue enxergar muito para a esquerda, muito para a direita, as grandes angulares vão te dar. E a característica é que os assuntos próximos ficam grandes, os assuntos distantes muito pequenininhos, ok? Já na teleobjetiva é o inverso. As teleobjetivas a gente considera acima de 75 milímetros, o ângulo de visão é bem estreito e a gente sente a aproximação dos objetos. Uma ressalva que eu vou fazer aqui é o seguinte: essas distâncias focais, elas valem para um captador que a gente chama de quadro integral, que é igual das câmeras analógicas, que a gente tem aquele negativo perfurado, que a gente chama de 35 milímetros, onde o tamanho da imagem é 24 por 36 milímetros, né? Então, na câmera normal, essa câmera fotográfica, que as analógicas, a maioria eram todas assim, e agora muitas digitais, a digital agora tem meio quadro e outras coisas, essas são as normais teleobjetivas angulares. Quando a gente muda o tamanho do captador, ou para menor ou para maior, isso aí muda todo de tamanho, né? A 50 não é mais 50, ela vai ser ou a 70 ou a 30, depende aí do captador que você escolher. Mas isso ficou tão forte
que as pessoas se referem nos outros captadores, nos outros tamanhos de filme, a esses números. Então a pessoa fala, essa aqui é igual a uma 50, essa aqui é igual a uma 28, porque estão sempre se referindo à, à câmera original, né, muito popular e que deu origem a todo esse equipamento. Ok? Bom, continuando aqui, né? Então, a distância focal em milímetros tem a ver com o ângulo de visão do objetivo. Quanto maior a distância focal, ou seja, quanto mais o meio da lente está longe da câmera, então a lente vai ficando comprida, né? A gente vê muito isso em Olimpíadas, futebol, a gente vê as pessoas com umas lentes compridas. É porque o meio da lente está se afastando do captador. Então, quanto maior essa distância, mais teleobjetiva ela é, ok? E aqui tem um desenho, né, que mostra para a gente várias distâncias focais aqui embaixo, né? Então, por exemplo, aquelas 50 milímetros que eu estava mostrando, ela está aqui, é esse ângulo de visão verde, mais ou menos 45 graus. Conforme a gente vai descendo, né, o ângulo de visão vai aberto, né? Uma 8 milímetros já dá, olha, 180 graus. E os 6 milímetros a gente vê, inclusive, para trás um pouquinho. São aquelas lentes que, né, parece uma esfera, né? Ela já pula para fora para conseguir enxergar. Até os raios que vêm de trás conseguem entrar um pouquinho na imagem. E daqui para frente, né, quanto mais a gente vai andando e os milímetros vão aumentando, mais um corredor de visão a gente enxerga estreito para frente. Ok? Bom, a distância focal, eu fiz um esqueminha aqui, né? Um esquema bem básico aqui, só mostrando que é a distância do meio da lente até onde é o captador, onde a imagem é formada. Aqui um exemplo com uma foto que foi clicada, né? Claramente aqui a gente já sente, né, os guarda-sóis perto aqui à esquerda, os guarda-sóis lá longe com grama à esquerda e piscina à direita na outra cena. Então a gente tem o quê? Claro, na foto da esquerda, uma lente de maior distância focal, uma teleobjetiva. E aqui à direita a gente tem uma lente de menor distância focal, nesse caso a 28 milímetros. Então, a lente da esquerda aqui está numa moldurinha laranja, a da direita está numa moldurinha amarela, e a gente então pode enxergar aqui o ângulo de visão aproximado da lente quando fez a cena do mesmo ponto com a grande angular e quando se colocou a teleobjetiva, o ângulo fechou e pegou só aquele meinho que a gente está vendo. Ok? Bom, continuando mais um pouco, aqui a gente tem uma lente 50 milímetros da Nikon. E repara que essas informações estão sempre em algum lugar da lente, porque é aí que a gente identifica o tipo de lente que a gente está. Então, aqui falando do que veio impresso nessa lente, tem o fabricante, que é a Nikon, o modelo da lente, que é a Nikkor, o número de série da lente, que a gente usa para declarar, fazer um seguro, saber que, né, essa lente é essa, levou na oficina, volta a mesma lente, não volta uma lente diferente, então tem o número de série. A distância focal em milímetros, está escrito. E esse número daqui é a luminosidade da lente, que é a segunda característica muito importante. A gente vai falar dela junto com fotometria mais na frente. Então, olha só, temos aqui a nossa lente 50 milímetros, nossa lente normal, e eu queria agora mostrar essa objetiva. Repara que ela tem dois números como distância focal. Olha que curioso, né? Por que que ela tem dois números? Porque ela não é uma lente, uma objetiva fixa, ela é uma objetiva zoom. O zoom, por definição, é a lente, a objetiva que varia a distância focal. Então, na hora que a gente desliza esse anel para frente e para trás, ela vai fazer o papel desde uma lente 75 até uma lente 150 deslizando ao longo. A construção dessas lentes é mais sofisticada,
São lentes que agora viraram padrão, né? Toda vez que a gente compra uma câmera, e se ela vier com uma lente, normalmente é com uma lente zoom, não sei que você peça, o kit básico é sempre uma lente zoom. Lentes zoom são extremamente confortáveis, resolvem muitos casos, assim, né? Ela faz o papel de várias lentes. Eu sempre comento que, quando eu comecei a fotografar, eu tinha uma maleta de equipamento com 6 objetivos. Eu tinha uma 16, uma 20, 24, 28, 50 e uma tele, né? Acho que era uma 200. Eu tinha esse jogo de lentes e de objetivos que eu levava, e hoje em dia eu levo duas, em princípio. Eu tenho uma Zoom 10-18 e uma Zoom 18-200. Então, a grosso modo, eu saio com duas objetivas em vez de sair com 6, muito mais leve e fazendo trabalho de, nossa, uma série, uma infinidade de objetivos. Bom, aqui eu deixei um resuminho sobre, né, o zoom, que é um objetivo que varia a distância focal, que é a definição. O zoom, através do movimento da lente, se aproxima ou afasta. E antes da zoom, a gente tinha as fixas, que era o que eu comentei. Queria fazer um último comentário sobre a lente zoom. As lentes zooms, para fazerem esse trabalho, elas precisam de o dobro de elementos dentro da objetiva. Uma objetiva fixa, ela tem 6, 7 lentes ali dentro, e uma objetiva zoom, ela tem de 12, 13 lentes dentro. Ela é mais pesada, o raio de luz tem que passar por todos esses vidros, então elas são menos luminosas. Elas, por um lado, são muito práticas, mas em algum lugar a gente está perdendo alguma coisinha, e normalmente na luminosidade. Ok? Bom, por hoje era isso. Então, esse aqui encerra o videozinho da distância focal e das objetivas.